principal desafio é poder fazer a modernização da gestão municipal. O que a gente viu ao assumir a prefeitura é que Belém vive um sistema administrativo retrógrado e arcaico que vem se estendendo por décadas. E isso tudo acarreta não só no inchaço da máquina pública, do gasto desnecessário e da falta de eficiência dos serviços públicos, bem como também, infelizmente, a falta de tecnologia da prefeitura. Nós, infelizmente, hoje temos um grande problema de arrecadação. Nós temos uma das piores arrecadações do Brasil entre capitais. Nós temos um sistema interno de processo que não funcionava, o inchaço da máquina pública, os serviços sem eficiência e gasto desnecessário com coisas que não eram prioridades. Então, nós absorvemos uma prefeitura com muitas dívidas que, infelizmente, a gente sabe que a administração pública é impessoal, então as dívidas são obrigações do gestor que assume, mesmo que elas não tenham sido contraídas pela atual gestão. Nós assumimos a prefeitura com muitas dívidas em vários setores, e eu destaco como exemplo do próprio lixo, que é um dos maiores problemas da cidade nos últimos anos, e nós herdamos uma dívida de mais de 90 milhões de reais da gestão anterior, ou seja, mais de 3 meses atrasados os pagamentos. Nós já apresentamos um cronograma de pagamento para esses débitos, sendo que nós conseguimos pagar em dia a nossa fatura. Nós já começamos a pagar e estamos elaborando agora um cronograma de pagamento para sanar essas dívidas, para aí sim fazer uma rediscussão do contrato que hoje está vigente. Hoje nós pagamos um dos contratos mais caros do Brasil, proporcionalmente em relação à coleta de lixo, sendo que o próprio serviço não envolve serviços como a limpeza de bueiros e canais, infelizmente não envolve outros fatores importantes para a zeladoria pública. Então, nós estamos fazendo realmente uma nova discussão sobre tudo isso, fazendo com que exista não só eficiência nos serviços, o gasto equilibrado das finanças do município, e ao mesmo tempo a gente possa pensar Belém para o futuro. Belém é uma cidade extraordinária com grande potencial. Nós vamos sediar o maior evento de clima e meio ambiente do mundo, que é a COP30, que vai nos colocar no mapa do planeta, mas de nada adianta a gente sediar esse evento, a gente ser conhecido no mundo como a capital da Amazônia, se a gente não conseguir legar à nossa população qualidade de vida. Então, para que isso possa acontecer, nós precisamos iniciar um novo ciclo de desenvolvimento na cidade. Desenvolvimento sustentável, desenvolvimento responsável e com os serviços públicos funcionando. Nós assumimos a prefeitura com a missão de colocar em dia a zeladoria da cidade, ou seja, resolver o problema do lixo, resolver o problema da mobilidade urbana, resolver o problema da saúde básica, então, e da educação básica também, principalmente no que tange à primeira infância, de 0 a 4 anos, que é justamente fazer com que a falta de vagas em creche não seja uma realidade no fim do nosso governo. Então, nós estamos trabalhando incansavelmente para poder fazer com que todas essas nossas vontades e os nossos projetos que foram defendidos ao longo da campanha possam ser realizados ao longo do nosso mandato. Para isso, a gente tem que fazer grandes adequações. A gente precisou cortar na própria carne. Para vocês terem uma ideia, dentro do gabinete do prefeito estavam lotados basicamente 800 cargos comissionados, ou seja, cargos de indicação política. Nós diminuímos isso para 60 cargos comissionados, ou seja, saímos de 800 para 60, diminuímos a folha do município de cargos comissionados de 3.000 cargos praticamente para 2.200, fazendo um corte histórico que vai nos render uma economia até o fim do nosso mandato de 120 milhões que poderão ser investidos em saúde, educação, em saneamento. Então, nós assumimos a prefeitura com grandes desafios, com grandes problemas, mas compreendendo de que é possível mudar a realidade da cidade se a gente tomar medidas que são muitas das vezes até amargas ou impopulares, mas que são necessárias para colocar a prefeitura no eixo, a administração pública no eixo. E eu faço uma analogia muito importante para que a gente possa inclusive visualizar a nossa realidade. Há 20 anos atrás, Belém era uma cidade com uma pujança econômica e, inclusive, com mais visitação turística do que São Luís do Maranhão. Há 20 anos atrás, nós tínhamos
economicamente éramos similares ou até mais fortes do que Fortaleza, e Macapá era uma capital que tinha Belém como uma grande inspiração. Hoje, São Luís do Maranhão tem praticamente o mesmo orçamento que Belém, com uma população de 300 mil habitantes a menos. Hoje, São Luís do Maranhão tem um turismo mais avançado do que o nosso. Os dados de São Luís do Maranhão estão melhores do que o nosso. Fortaleza, não precisa nem comentar, uma das cidades mais desenvolvidas do Nordeste. E Macapá, hoje, entrega mais obras e serviços proporcionalmente do que Belém. Então, nós ficamos para trás. Nossa cidade, infelizmente, ainda vive com uma mentalidade provinciana. E nós precisamos fazer com que Belém se enxergue e ocupe o seu lugar que é de direito, que é o lugar de capital da Amazônia. E para isso nós não vamos medir esforços para tomar as medidas que nós precisamos tomar. Eu, quando assumi a prefeitura, assumi com uma responsabilidade. Eu não tenho compromisso com a minha reeleição. Eu não tenho compromisso com a política eleitoral. Eu tenho compromisso com a gestão. Eu tenho que fazer aquilo que é preciso ser feito, tomar medidas duras, mas medidas importantes para que Belém entre no eixo do desenvolvimento e passe a ser de fato e de direito a capital da Amazônia. Eu não tenho compromisso com erro. Se eu tiver que errar, eu tenho que corrigir. E eu não posso tomar decisões sabendo que as decisões estão erradas. Então, tudo aquilo que a gente tiver que tomar de decisão, nós vamos tomar baseado em evidência, baseado em fatos, baseado em estudos técnicos e fazer o melhor para a população. Nós temos responsabilidade. E aí, quando eu digo que nós temos responsabilidade, eu teria razões hoje para romper o contrato com a empresa que hoje faz o serviço do lixo. Por várias razões. Pelo valor do contrato, pela falta de prestação de alguns pontos importantes que estão delimitados no contrato, mas nós estamos fazendo uma conversa com a empresa para que ela passe a fornecer os serviços. E pós o pagamento integral da dívida, e que nós vamos ter segurança econômica para fazer, porque nós temos responsabilidade com o dinheiro público e todas as economias que nós fizemos nos dão garantia de sanar essas dívidas deixadas, e aí nós vamos passar a rediscutir o contrato. Nós não temos a capacidade de pagar o que, infelizmente, a gestão anterior deixou para nós pagarmos, inclusive sem ter uma fonte orçamentária capaz de fazer esse pagamento. Porque todo e qualquer serviço continuado, ou seja, serviço essencial e continuado, tem que ter uma fonte de pagamento. Nós não temos. Hoje, infelizmente, a taxa de resíduos sólidos ela é cobrada no IPTU e a taxa de inadimplência do município é enorme. Então, nós não conseguimos pagar nem um mês de lixo com o que a gente arrecada na taxa de lixo voltada ao IPTU. Nós vamos ter que reorganizar isso. Inclusive, tem uma ação judicial do Tribunal de Justiça que não foi cumprida pelo ex-prefeito, e que nós vamos cumprir até para se ter uma fonte que dê condições da gente pagar o lixo da forma constante, para que não haja atraso de pagamento e não haja atraso na prestação do serviço e a gente possa cobrar a empresa, porque nós vamos estar em dia, então a gente tem como cobrar. Agora, a gente devendo, a gente não pode rediscutir o contrato, então nós vamos pagar a dívida da gestão anterior e ao pagar essa dívida nós vamos rediscutir o contrato. Nós queremos baixar o valor e melhorar a prestação do serviço. É possível, outras capitais já fazem isso. O Recife, por exemplo, paga 30 bilhões de reais no seu contrato de resíduos sólidos, mas não é só coleta de lixo, é limpeza de canal, é limpeza de bueiro, é poda de árvore, é varrição, é um investimento em lixeiras, em containers, em ecopontos. Então, como é que Recife, que tem 1,5 milhão de habitantes, uma cidade cheia de encostas, cheia de morro, consegue fazer com 30 bilhões e a gente não consegue fazer com 34 milhões? Então, sendo que ainda tem 2 aterros sanitários, a empresa tem 2 aterros sanitários. Aqui, o aterro sanitário é terceirizado. Então, nós temos várias críticas, sim, queremos solucionar essas problemáticas. Nossa intenção é que as empresas se adequem à nossa realidade financeira e à nossa demanda por parte da população para prestar um melhor serviço. Agora, interrupção no serviço, de forma alguma, essa é a nossa preocupação maior, porque a gente tem que fazer transição e trocar o pneu com o ônibus andando. Então a gente sabe que não dá para parar o serviço para poder trocar. A gente precisa tomar iniciativas que possam atender a população. Está regular, porém
precisa ser melhorada e muito para ficar razoável. Eu sou extremamente exigente e consciente de que ainda muito tem que ser feito. Nós não estamos aí, eu não estou satisfeito 10% com o que eu acredito que seja importante na prestação do serviço de limpeza urbana e zeladoria da cidade. Nós avançamos muito, isso é fato. A cidade hoje ela é outra desde que nós assumimos, mas não quer dizer que nós estejamos acomodados, pelo contrário, nós queremos melhorar sempre mais. Acredito que a grande qualidade do gestor que quer entregar resultado é nunca estar satisfeito com o que tem hoje. O amanhã pode ser sempre melhor do que hoje. Então eu nunca estou satisfeito e acho que sempre pode melhorar mais. Existem dois pedidos de aterro sanitário, um em Bujaru e um no Acará. Está na Secretaria de Meio Ambiente estadual para atender às normas e daí fazer com que o processo de licenciamento aconteça. É uma tratativa de que quem faz é o governo estadual com as empresas interessadas. Nós estamos aguardando de forma esperançosa que se resolva logo, para que a gente possa dar fim ao aterro sanitário de Marituba e de uma vez por todas no Aurá, que isso sem dúvida alguma é algo que a gente não pode conceber. O Aurá já era para ter virado uma outra expectativa, inclusive de recuperação ambiental. Então a gente precisa fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Só me engano, 9 meses foi dado para o encerramento definitivo do aterro de Marituba. Dado as empresas que ainda não conseguiram fazer o licenciamento dos novos aterros, o Tribunal de Justiça, com uma sensibilidade importante, resolveu prorrogar mais. Mas é importante que as empresas possam fazer esse licenciamento, possam cumprir as normas para garantir com que a Secretaria de Meio Ambiente Estadual possa dar a licença de forma definitiva. Bom, primeiro nós estamos fazendo uma auditoria nos contratos. Infelizmente nós temos muitos contratos que ainda não conseguem mostrar que são fundamentais para a população. Outras anomalias que a gente tem visto que realmente são preocupantes. Para se ter uma ideia, ano passado, no apagar das luzes, foi feita uma licitação a respeito do saúde digital. Cerca de 50 milhões de reais seriam pagos para essa ferramenta online, que é muito interessante, mas o SUS tem o SUS Digital, que faz o mesmo serviço de forma gratuita, inclusive para parceria com os municípios. Então, cheio de vícios, inclusive de origem, a forma contratual, e nós resolvemos rescindir. Nós vamos fazer a parceria com o SUS, estamos com a nossa empresa de tecnologia elaborando projetos digitais nesse sentido, e ao mesmo tempo vamos investir fortemente na saúde básica através das reformas e fazendo com que as unidades de saúde possam também ter equipamentos novos. Eu visitei várias unidades de saúde onde não se tinha nem computador. E todo mundo sabe que para que você possa receber mais recursos do Ministério da Saúde, você tem que informar quantas pessoas atenderam e em quantas especialidades elas foram atendidas. Então, nem para fazer informação ao Ministério da Saúde, hoje nós temos capacidade. Então, nós estamos fazendo uma licitação para que possa ter um acompanhamento maior no que se refere à informatização dos processos da Secretaria de Saúde para dar transparência para a população, informar mais ao Ministério da Saúde e ter mais recursos para investimento em saúde na cidade. Então, nós temos uma expectativa também de fazer essas reformas nas unidades de saúde, nas estratégias de saúde da família, fazendo uma ampla discussão também para que se possa ter a reforma no Hospital Geral de Mosqueiro, no pronto-socorro do Guamá e até mesmo fazendo um grande projeto que nós vamos divulgar em breve para o Hospital Mário Pinotti. Nós já começamos a fazer das estratégias de saúde da família, que são menores. Nós vamos equipar e vamos fazer a reforma dessas unidades. Unidades que hoje não são próprias, que são alugadas, nós vamos partir para o sistema BTS, que é um sistema onde a prefeitura aluga de um indivíduo o prédio, mas ele vai construir o prédio de acordo com as especificidades que a prefeitura vai dar para atender melhor a população. A gente não quer mais fazer arrumadinho nem puxadinho. Ou a gente constrói e reforma prédios próprios, ou a gente vai partir para o sistema BTS, que garante o aluguel, mas um aluguel de um prédio feito exclusivamente para aquela finalidade.
Então, nós não estamos aqui para resolver medidas apenas paliativas, a gente quer medidas definitivas, e isso é desde a saúde, passando pela educação, da mobilidade. Nós estamos fazendo uma força-tarefa para resolver de vez os problemas, para a gente não colocar a poeira para debaixo do tapete e nem fazer, como eu coloquei anteriormente, qualquer arrumadinho ou puxadinho para resolver um problema de imediato, e esquecendo que daqui a alguns meses vai voltar o problema. Então, ou a gente resolve de uma vez, ou então é melhor a gente nem ter vindo para a prefeitura. Então eu estou aqui justamente para resolver os problemas de forma definitiva. Então, fazendo uma auditoria. Hoje a gente tem, infelizmente, grandes problemáticas em relação a, inclusive, orçamentário. Para se ter uma ideia, a Prefeitura de Belém gastou no ano passado aproximadamente 2,5 bi com folha de pessoal. A gente sabe que tem os servidores concursados que merecem todo o nosso respeito, mas hoje, infelizmente, a gente tem não só uma questão administrativamente errada em relação a principalmente gratificações e plantões. Nós não temos não temos um controle grande com isso. Então, nós estamos fazendo agora toda uma auditoria, um controle para ter isso muito bem organizado. E numa casa onde você recebe 100, você não pode gastar 200. E assim é a prefeitura. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Então, para isso, a gente está fazendo um grande planejamento orçamentário e garantindo com que os serviços sejam eficientes, mas os gastos sejam menores. E é possível, com tecnologia, com organização, com controle, com um sistema organizado de processos. Tem algo que isso para mim foi muito simbólico quando eu cheguei aqui na prefeitura. Quando eu cheguei aqui, pedi para ver o que tinha de mobiliário no gabinete do prefeito. Eu pude ver que tinha um carro do protocolo. E aí eu perguntei, o que é o carro do protocolo? Não, porque quando você assina, vai levar o seu documento para outros órgãos. Ou seja, não existia processo entre as secretarias, era tudo de forma manual. Nós, assim que chegamos, instalamos o processo digital. Hoje, as secretarias conversam de forma sistemática e de forma tecnológica através da internet, do programa que nós aderimos aqui à prefeitura. E tudo isso mostra a forma como nós queremos tratar a coisa pública. Não adianta a gente simplesmente compreender de que a prefeitura de Belém ela é algo que não tem jeito. Eu via muito isso quando eu virei candidato. A prefeitura de Belém é cemitério de político. Por que você quer ser prefeito de Belém? E eu dizia que eu queria ser prefeito de Belém porque eu não acreditava que não dava para resolver os problemas da cidade. Eu sei que eu não vou resolver tudo da noite para o dia e nem num passe de mágica, mas eu tenho convicção de que nós vamos iniciar um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social aqui na nossa cidade. Se eu não acreditasse nisso, eu não teria sido candidato. Então eu continuo acreditando na cidade, continuo acreditando nas pessoas que moram em Belém e continuo acreditando no nosso grande potencial. Óbvio, nós vamos ter que fazer muita mudança, muita reforma, vamos ter que mexer em assuntos que muitas pessoas e muitos políticos evitaram por décadas, mas que nós precisamos enfrentar. E eu tenho não só a consciência de que eu preciso enfrentar, como eu sei a responsabilidade que me cabe. E a responsabilidade de ser gestor do município é de fazer escolhas boas para o município a curto, médio e longo prazo. E é isso que nós vamos fazer. Eu não tenho medo de tomar medidas desde que elas sejam importantes para a cidade e que possam alavancar o desenvolvimento da cidade, como também não tenho receio de ter desgaste político, porque quando aceitei ser prefeito de Belém, eu tenho uma missão muito maior do que eu ou qualquer tipo de carreirismo político. Minha missão é de fazer com que a cidade funcione, que a cidade possa legar ao seu cidadão qualidade de vida, deixar um legado para as futuras gerações e colocar Belém num rumo de desenvolvimento do futuro. Belém não só estagnou, como andou para trás. E o nosso papel agora é colocar Belém para frente, é atrair investimento, é atrair indústria, gerar emprego, é gerar renda, é movimentar a nossa economia, é recuperar o nosso patrimônio humano histórico, garantir os serviços básicos para a nossa população, ter notas boas no IDEB. Hoje Belém é a terceira pior nota entre capitais do IDEB e pior da região norte. Nós temos mais de 60 mil crianças fora de creche. Muito foi falado sobre a erradicação da fome em Belém. Uma cidade livre de analfabetismo, Belém tem ainda muita gente analfabeta.
ainda tem gente passando fome em Belém, e para que a gente possa fazer todas essas modificações, essa mudança do comportamento também social e econômica da cidade, a gente precisa fazer diferente. Não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E nós precisamos fazer diferente. Para fazer diferente, vamos ter que ter atitude diferente. E se isso tiver que ir de encontro à popularidade, podem ter certeza de que eu vou escolher muito mais o desenvolvimento da cidade e a história do que uma popularidade momentânea.